Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu gravei esse vídeo aqui para explicar um pouquinho sobre estratégia para inscrição no SISU 2013, primeiro semestre. Esse vídeo é voltado para os alunos do AZ, do Colégio e Vestibular de AZ, mas na verdade, como vai ficar em área pública, é possível que estudantes, né, de outros lugares, de outros cursos, outros colégios, também acessem, não tem problema, a informação serve para vocês, mas o foco é nos nossos alunos que tipicamente concorrem a carreiras muito disputadas, medicina, engenharia de produção, direito, e aí nesses casos existe toda uma estratégia para inscrição no SISU que a gente vai explicar, ok? Bom, primeiro eu chamo a atenção aqui de vocês para o calendário do sistema, ele está publicado, né? Você consegue acessá-lo, mas algumas coisas são importantes aqui. Primeiro, vocês estão no período de inscrições, ela se fecha na sexta-feira, dia 11, e dia 14 é publicada a primeira chamada. O que é a primeira chamada? A lista dos classificados. Ok. Aí as pessoas vão se inscrever, vão fazer a matrícula, ou a pré-matrícula, e com base nessa informação existe uma segunda chamada, que acontece no dia 28. Quais são as vagas disponibilizadas na segunda chamada? São aquelas não preenchidas na primeira chamada. Então vamos supor que um curso X tenha classificado 100 alunos, que eram 100 vagas oferecidas. Mas só 70 pessoas foram até lá fazer a matrícula. Então sobraram 30 vagas que são oferecidas na segunda chamada. Bom, importante, como o SISU é nacional, é comum que estudantes de estados diferentes, mais distantes, se inscrevam, passem, né, numa primeira chamada, por exemplo, mas não vão fazer a matrícula. Então, por isso, há um número grande de vagas oferecidas na segunda chamada, ok? Agora, há um detalhe importante este ano. Algumas instituições estão oferecendo essa pré-matrícula, essa inscrição, né, online. Então, o que isso significa? O estudante de Minas, que passou pela Universidade do Rio, talvez não precise vir ao Rio para fazer a matrícula. Isso facilita a vida dele, e aí essa quantidade de vagas para a segunda chamada talvez diminua um pouquinho, né? Então, pesquisem se a instituição, né, que vocês desejam é uma instituição que faz essa matrícula online. E aí eu marquei aqui, muito importante, o prazo para participar da lista de espera. Reparem que existe um período do dia 28 de janeiro ao dia 8 de fevereiro, em que você vai ter que entrar no site do SISU e dizer assim, eu quero participar da lista de espera para a minha primeira opção. Você só pode participar para a sua primeira opção e você tem que dizer que quer participar. Se você não manifestar esse desejo, você está fora, né? Então, você tem que entrar no site nesse período e se inscrever, digamos assim, na lista de espera. Tudo bem? Bom, algumas informações e dicas gerais. A essa altura do campeonato, a gente imagina que todos vocês já saibam como funciona o processo, já tenham praticado. De qualquer maneira, se ainda há alguma dúvida básica, que eu não vou esclarecer aqui no vídeo, vocês podem acessar o site do SISU, é um site bastante informativo, e principalmente nesse menu à esquerda, existe uma série de perguntas e respostas aqui bastante claras. Então eu aconselho que vocês que não deram uma olhada, deem uma olhada, se eventualmente ainda tem alguma dúvida, tá bom? Agora, importante, coisas que não são tão claras, tão evidentes assim, ou certezas que vocês querem ter. Como é que ficam as vagas do segundo semestre? Aqui no Rio de Janeiro, UF, UFRJ e Unirio só ofereceram para esse SISU as vagas de primeiro semestre. As vagas de segundo semestre serão oferecidas no SISU do segundo semestre. Quando abre esse SISU? Ainda não sabemos, né? Estamos aguardando a publicação dessa informação, que costuma demorar um pouquinho. Então vocês vão ficar ansiosos, mas a gente não vai saber nos próximos meses, provavelmente. Então, se você quer estudar apenas no segundo semestre, porque vai trabalhar, porque vai fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, vai ter que aguardar, no caso de muitas instituições, esse segundo SISU. Algumas outras, Brasil afora, oferecem as vagas de segundo semestre já agora, tá? Agora, dúvida que alguns alunos apresentam sobre os dois SISU, primeiro semestre e segundo semestre. Gente, eles são completamente independentes, eles não têm uma relação. Então, tudo que você fez no SISU do primeiro semestre, este agora, não tem relação com o que você vai fazer no segundo SISU, caso você queira participar. Então, por exemplo, eu passei para Direito na UF, no primeiro SISU. Aí vem o segundo SISU e eu quero mudar para Direito na FRJ. Ou eu quero mudar para Comunicação na FRJ. Ou eu quero tentar Medicina na Unirio. O que você quiser fazer, você vai lá e você pode se inscrever, você não está preso ao que você fez, e mesmo matriculado na universidade, você pode fazer isso. Naturalmente, se você passar para uma nova vaga, você abre mão daquela vaga anterior. Tudo bem?
E por último, né, nessas informações gerais, é muito importante que neste SISU a escolha de opções se encerra no dia 11 de janeiro. Eu sei que depois tem segunda chamada, tem reclassificação, né, a lista de espera, mas tudo isso vai depender do que você definiu até o dia 11 de janeiro. Você não pode mudar suas escolhas depois, ok? Bom, sobre notas de corte, imagino que todos saibam o que significa isso, né, mas só para esclarecer para eventualmente uma pessoa que está um pouco tensa. A nota de corte é a nota do último classificado no vestibular. Então, são oferecidas 40 vagas no curso X, a nota de corte é a nota desse 40º aluno. E ela vai diminuindo à medida que haja as reclassificações. Tudo bem? Só que no caso do SISU, um detalhe. Durante o processo, existem notas de corte provisórias. Então, o SISU pega as inscrições do dia anterior, calcula e diz assim, olha, com base nessas pessoas que se inscreveram nessa carreira, nessa instituição, a nota de corte, caso o sistema fechasse agora, seria tal. E aí você descobre se provisoriamente você está dentro da zona de classificados ou dentro da zona dos não classificados. Você vai identificar isso com esse número que é publicado a cada dia. Agora, é muito importante. Essa nota, as pessoas perguntam o quão parecida ela é com a nota final, quando existia a primeira chamada e depois as outras. Ela é um pouco artificial. Sobretudo nas carreiras concorridas, ela é um pouco inflada, por 4 fatores. Primeiro, existem pessoas que se inscrevem como cotistas, mas que não conseguem comprovar essa condição depois, né? E as vagas entram na ampla concorrência. Segundo, candidatos tipicamente de outros estados que não vão fazer matrícula, como eu havia comentado, isso é frequente. Agora, terceiro ponto mais importante, existem resultados pendentes de vários vestibulares decisivos no Brasil. Então, aqui no Rio existe o vestibular da UERJ, os resultados saem nas próximas semanas. Em São Paulo tem FUVEST, Unicamp. Então, muitos dos bons alunos que estão garantindo uma vaga pelo SISU, na verdade, preferem outras instituições. É o caso aqui do Rio de Janeiro. O pessoal que é direito normalmente prefere a UERJ. Mas, como não sabe ainda se passar para a UERJ, o aluno vai lá e se inscreve, se matricula, eventualmente na UFRJ. Depois ele vai deixar essa vaga à disposição e ela vai entrar ou na segunda chamada, se ele manifestar isso num período razoável, ou na lista de espera, que é o mais provável. E um quarto fator, as pessoas não se dão conta disso, o importante é o seguinte. Vamos imaginar um aluno excelente, que tenha feito 870 pontos de média no Enem, uma média sensacional. E ele quer medicina. Ele quer medicina preferencialmente na FRJ. Então no SISU ele coloca, primeira opção, medicina FRJ, segunda opção, medicina UF. Muito bem. Quando for publicada a primeira chamada, ele vai aparecer na lista da FRJ. Ok? Ele vai ser chamado e vai se matricular na FRJ. Ele não vai participar da lista da UF, porque a primeira opção dele, ele disse para o SISU, para o INEP, olha, eu prefiro a FRJ. Foi a FRJ. Tudo bem? Então, o que acontece? Enquanto o processo está aberto, a nota dele, aqueles 870 pontos, aquela nota está influenciando tanto a nota de corte da FRJ quanto a nota de corte da Unirio. Agora, quando houver a primeira chamada, essa nota dele sai daquela lista da UF, porque ele não vai entrar na UF, já que ele está entrando na FRJ. Então, existem carreiras concorridas, com poucas instituições que oferecem aquele curso, existe essa característica dos bons alunos influenciando notas de corte das suas segundas opções, nas quais eles não vão se matricular. Então isso infla um pouquinho, tá? Como é que é a lógica das inscrições? Bom, o SISU, o INEP, ele controla as primeiras chamadas, ele centraliza essas 2 primeiras chamadas considerando as suas opções. Aí, quando acaba a segunda chamada, existem as matrículas, os candidatos vão manifestar o desejo de participar da lista de espera. Então, lembrando, você não foi chamado para a sua primeira opção, só se você não tiver sido chamado para a primeira opção, você vai lá e clica, eu quero continuar participando do processo. Aí o SISU elabora uma lista. Então, você disse que você queria participar da lista de espera de direito na Unirio. Você não passou para lá, você quer continuar participando, você colocou como primeira opção. Aí o INEP faz uma lista das pessoas que estão, num caso parecido com o seu, ou seja, colocaram como primeira opção e manifestaram interesse em participar da lista de espera, e manda essa lista para a Unirio, que então vai fazendo ali as reclassificações. Então, é por isso, gente,
que não é possível, depois que deixa de ser o SISU, que são essas reclassificações pela lista de espera, é por isso que não é possível você participar de duas listas simultaneamente. Tá? Você vai entrar apenas em uma e é correspondente à sua primeira opção. Como é que você faz a escolha das opções? Qual é a lógica? Bom, quando você for escolher a primeira opção, existem dois aspectos que devem ser considerados. Primeiro, ela tem que ser um curso mais desejado que a segunda opção. Isso é meio óbvio, né? Primeira, segunda, tem os numerais ordinais aí indicando isso, mas é bom enfatizar. E, em segundo lugar, não menos importante, deve ser um curso em que você tenha alguma chance de classificação, mesmo que neste momento pareça remota essa chance. Você quer muito esse curso e você tem alguma chance. Por que é importante alertar para esse aspecto de que a chance pode ser um pouquinho remota? Porque existem muitas reclassificações. Então, dependendo da carreira, a gente viu em anos anteriores muitas pessoas entrando, né, na sua primeira opção depois, né, um mês, 2 meses depois. Então, é importante que seja alguma coisa que você deseje muito, né, mesmo não consiga passar agora. Agora, lógico, a dúvida é, como é que eu sei se eu tenho uma chance grande ou pequena? A gente vai falar sobre isso já já. E a segunda opção, ela deve ser um curso que você aceitaria fazer, ainda que menos desejado. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, por exemplo, você coloca medicina no FRJ, é o mais desejado, primeira opção, medicina na Unirio, segunda opção. Você aceitaria fazer medicina na Unirio se só passasse para lá? Sim? Então, uma ótima segunda opção, né, para você marcar. Ou você coloca, vamos dar um outro exemplo, coloquei medicina FRJ primeira opção e coloquei nutrição numa outra instituição, como segunda opção. Mas eu coloquei só por colocar, eu não vou cursar nutrição, não vou matricular, é só para dizer que eu tenho chance de passar por alguma coisa. Isso é uma besteira, porque você está jogando fora a sua segunda opção. Né? E aí um detalhe muito importante, essa segunda opção tem que ser um curso em que a chance de classificação nas primeiras chamadas, na primeira ou na segunda chamada, seja real. Sejam, né, eu falei as chances, sejam reais. Por quê? Porque a segunda opção só vale para essas duas chamadas. Ela não entra na lista de espera. Então não adianta colocar uma carreira em que você não tem chance de passar nas primeiras opções, nas primeiras chamadas. Porque você vai jogar fora, né, essa inscrição na segunda opção. Então, segunda opção, você aceita fazer, você cursaria aquela graduação e você tem uma chance muito clara de passar. Agora, como é que a gente avalia isso? Bom, a tomada de decisão tem uma parte que é complexa, que é assim, você vai ter que tomar decisão sozinho. Né? Você pode pedir ajuda de pessoas, opiniões, muitos alunos vêm pedir quase que para a gente decidir por eles, mas infelizmente a decisão é do candidato. E aí você vai ter que levar em consideração o que outras pessoas vão fazer, qual o comportamento dos outros. Vou dar um exemplo bem claro. Aqui no Rio de Janeiro, no caso de medicina, as pessoas costumam preferir o FRJ e, como segunda opção, a UF ou a Unirio. Então, um candidato, vamos supor, ele não tem chance, ele identifica que está difícil, muito, digamos assim, praticamente impossível ele passar para a FRJ, e aí ele não sabe se coloca como primeira opção a UF ou a Unirio. Ele gostaria de fazer as duas, mas ele quer colocar aquela em que ele vai ter mais chance de ser reclassificado. Então o que ele tem que pensar? Os outros candidatos que também querem a mesma coisa que eu e que têm notas maiores que as minhas estão preferindo a Unirio ou a UF. Então a gente não tem como ter certeza disso, né? Infelizmente pode acontecer aqui uma escolha errada, né? Porque é uma escolha que tem algo de uma aposta. Agora, se é uma aposta, se é um jogo, se existe um jogo aí, e nesse jogo há essas variáveis todas que a gente não controla, a gente pode tentar fazer a melhor análise de cenário possível e pode tentar utilizar algumas informações para não tomar uma decisão que aí sim seja completamente equivocada. Sobre a análise de cenário, basicamente a questão é você tentar perceber no seu entorno, né, pegar alguma inferência, ali, algumas evidências de como as pessoas estão se comportando. Então, se você quer engenharia de produção, você vai tentar reparar nos outros amigos, colegas, amigos de amigos que também querem engenharia de produção, o que eles estão colocando como opções, né, que nota eles tiraram, então tentar descobrir, perceber uma tendência.
justamente para ir num caminho um pouquinho diferente, né? Infelizmente, essa não é uma informação muito precisa, porque são milhões de estudantes no Brasil inteiro. Mas, como os estudantes muito bons não são muitos, é possível que vocês aqui do AZ tenham contato com muitos desses excelentes estudantes. Então dá para ter uma ideia. E em relação às informações, eu sugiro que vocês, nesse período, recolham as seguintes informações. Primeiro, quais foram as notas de corte naquela carreira, naquela instituição nos anos anteriores? Isso é importantíssimo porque não há uma certeza, mas é uma referência, né? E aí vocês vão perguntar, onde eu acho isso? Me desculpem a resposta, mas não existe um lugar exato em que esteja tudo organizado. Existem algumas listas que circulam pela internet, algumas instituições publicam isso, algumas publicam só as primeiras duas chamadas, não as reclassificações. Então é um trabalho de garimpo, de pesquisa. E supondo que você queira muito entrar na universidade, naquele curso, eu acho que esse é um trabalho que vale a pena, né? Alguns dias ali pesquisando muito na internet você vai conseguir ter boas informações, ok? Segundo, prestar atenção à nota de corte provisória do último dia. Nos primeiros dias, essas notas flutuam bastante, porque as inscrições ainda estão muito dinâmicas, mas no último dia o quadro tem um desenho um pouco mais claro. Terceiro, tentar descobrir qual foi a quantidade de reclassificados em anos anteriores. Então, você quer fazer direito, está em dúvida entre Unirio e UF. Quantos reclassificados houve na Unirio, quantos houve na UF no ano passado? Vou dar números hipotéticos, tá? No ano passado houve 100 reclassificados na Unirio e 50 na UF. Parece então que a Unirio é mais fácil, né? Mais fácil, você tem mais chance de passar na Unirio. Ok, essa pode ser uma referência. Mas tente considerar isso fazendo a conta em relação ao número de vagas disponibilizadas. Porque se houver uma diferença muito grande, vou dar um exemplo também hipotético. A Unirio classificou no ano passado, vamos por 100 alunos para direito, mas ela oferecia 500 vagas. Então repare que ela reclassificou, em termos de número de vagas, a proporção foi assim, 1/5 das vagas oferecidas. E a UF, no exemplo que eu tinha citado hipotético, reclassificou 50 candidatos, mas ela oferecia apenas 25 vagas. Então repara que ela reclassificou o dobro, foi até a posição que indicava o dobro das vagas oferecidas. Então, se formos só por essa proporção, a UF parece ser um pouco mais fácil, dependendo da sua posição lá, naturalmente, né? Terceiro dado, a quantidade de vagas disponíveis. Isso é importante, saber quantas vagas cada instituição oferece para aquele curso. E por último, a informação no último dia ali, no fechamento das inscrições, um pouco antes, que é assim, a sua distância para a nota de corte. Então você está, supondo que você não esteja na zona de classificação, você está 10 pontos abaixo, 20 pontos, 100 pontos, 200 pontos abaixo. E qual a sua posição na classificação? A posição na classificação é até mais importante do que a sua distância para a nota de corte. Porque às vezes você está ali a 10 pontos na nota de corte, mas existem muitos candidatos. Então a posição é muito importante. Porque com base nisso, você pode se fazer duas perguntas que eu mais ou menos antecipei. Quantas pessoas terão que desistir para eu conseguir entrar? Eu estou na posição, no 40º lugar de um curso que só oferece 15 vagas. Né? Há cursos com pouquíssimas vagas. Então na 40ª posição 40, de 15 vagas. Então terão que desistir todos os 15, né? Aí está somando 30, mais 15, quer dizer, todos os 15, mais 15 aí, que soma 30, e mais uns 10. Puxa, talvez seja muito distante. Deixa eu ver no ano anterior quantos reclassificados houve. Houve muito mais do que isso. Então eu tenho chance. Né? Então você tem que perceber essa proporção. Essa quantidade de pessoas, a segunda pergunta, corresponde a que percentual do número de vagas disponibilizadas? Então, esses são os dados, né? Essa é a análise que você precisa fazer. Agora, vamos tomar um exemplo de como isso pode afetar, né, o resultado de um aluno. Vamos imaginar um aluno de medicina que coloca a FRJ como primeira opção, ok? Ele está apostando as fichas dele na reclassificação depois, e ele coloca a medicina no Unirio como segunda opção. Muito bem, ok. Agora, o que acontece com esse aluno? Ele na Unirio está na posição 250. E a Unirio oferece 77 vagas no curso, para que ele colocou a Unirio como segunda opção. Mesmo que todos aqueles 77 primeiros classificados, a primeira chamada,
desistam. Todos desistiram. Na segunda chamada, serão convocados quantos candidatos? Outros 77. Agora, se a gente somar os 77 primeiros que desistiram com os novos 77, essa soma dá 154 pessoas. Só que a posição do aluno era 250. Então, ele já poderia antecipar, antes de fechar o SISU, que ele não passaria na segunda opção. Então, quanto à segunda opção, dá para você saber se você tem chance ou não de passar. A sua posição, né, a posição que você está hoje, tem que ser uma posição abaixo do dobro do número de vagas daquela carreira. Tá? Então façam essa conta, é uma conta importante. Então, segunda opção tem que ser pensada como um curso que você tenha chances reais, essa é a questão da chance real, e um curso que você gostaria de fazer naturalmente. Bem, acho que essas considerações podem ajudar vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas, podem acessar a fanpage do AZ no Facebook, o FormSpring a gente responde as dúvidas, no Twitter. E como achar tudo isso aqui? Você pode ir direto ao site do AZ. No site do AZ, na parte ali de baixo, vocês vão reparar que existe aqui o link para o Facebook, Twitter, FormSpring, o nosso canal no YouTube. Tem até um link ainda para o Orkut, nem sei se a gente tem essa página, acho que a gente tem que limpar isso aqui. E aí você pode nos fazer as perguntas, né, que não tiverem ficado claras, para as suas inscrições. Boa sorte e que o resultado seja brilhante, ok?